Olá, irmãos e irmãs da Paróquia São Gonçalo de Amarante. Vamos continuar a nossa conversa, nossas formações sobre vocação. Me chamo Alex da Costa Silva, faço parte da pastoral vocacional da nossa paróquia e a pedido do nosso pároco, junto com as nossas coordenadoras, a Tereza, a Vera e toda a equipe da pastoral vocacional, nós gostaríamos de dar esse momento de conversa, de diálogo, né, sobre as vocações, tema tão importante para toda a vida da igreja. E a nossa paróquia oferece esse meio. O nosso canal A Voz da Amarante tem sido um auxílio eficaz na evangelização, chegando às pessoas com as transmissões da missa, com os momentos de oração, com as nossas formações. É um momento muito especial. E é também um canal vocacional. Mas, continuando a nossa conversa sobre vocações, eu gostaria de falar com vocês sobre a vocação dos apóstolos. Nesse mês de junho, que é o mês dedicado ao Sagrado Coração, o calendário na liturgia vai celebrar a festa de 3 apóstolos. No dia 11 de junho, a festa de São Barnabé, né? Que é um apóstolo associado, elevado a essa categoria de apóstolo, porque empreendeu uma ação missionária e apostólica junto com São Paulo, e São Pedro e São Paulo, no dia 29 de junho, as chamadas colunas da igreja. Então, a vocação, vamos dialogar sobre a vocação dos apóstolos, a essência da vocação dos apóstolos. O que foi a provocação da vida deles? O que Jesus transmitiu? O que eles decidiram por seguir Jesus e quais os impulsos que os provocaram a seguir Jesus e as consequências da escolha dele? Os apóstolos são tesouros da igreja, não é? São as colunas, as bases, os referenciais, não é? As vigas da igreja, porque eles são os primeiros a seguir Jesus de maneira mais próxima e foram escolhidos por Jesus para levar a mensagem do Evangelho para todos os povos. E a partir dos bispos a sucessão se dá e chegamos hoje até os nossos bispos, nosso arcebispo Dom José Francisco, o Dom Luiz Risse, que vai ser bispo de Nova Friburgo, vai tomar posse no próximo dia 4 de julho, o Santo Padre, o Papa Francisco, e antes dele o Papa Bento XVI, e antes dele São João Paulo II, antes dele João Paulo I, São Paulo VI, e assim, né, todos os sucessores do apóstolo Pedro, que é a cabeça da igreja, o sinal da unidade. Falando dos apóstolos, vamos começar com a figura de São Pedro, né? Pedro, como já sabemos, irmão de André, foram chamados primeiramente ao Senhor. Pedro era pescador, vivia na Galileia, homem de vida simples, mas foi escolhido por Jesus, naquela frase célebre que está no Evangelho: Pedro, agora tu tornar-te-ás pescador de homens. E São Pedro seguiu Jesus. Mas hoje, pensando, né, refletindo sobre a vocação de Pedro, pensar das atitudes de Pedro enquanto vocacionado e quais são os modelos, quais são os testemunhos, os exemplos da vocação de Pedro para nós. Pedro, primeiro, uma identidade da sua vocação, a adesão explícita a Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 ocasiões, num célebre momento de quando Jesus pergunta aos apóstolos: e tu, quem dizes que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nesse momento Jesus Cristo institui a igreja, o fundamento da igreja em São Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas antes, Pedro, Jesus Cristo já tinha dado a Pedro o seu nome para identificar a sua missão. Porque Jesus, quando chama Pedro, ele era Simão,
Mas a partir do momento ele diz, tu chamarás Kefas, que quer dizer pedra. E a pedra é a base do fundamento, é onde se assenta o alicerce. Também pensando na vocação de Pedro, também essa adesão ao Senhor, essa adesão de impulso, também ao final do discurso do pão da vida, quando os discípulos escandalizados com o discurso do pão da vida, né, quando Jesus apresenta o mistério do que será o Santíssimo Sacramento, seu corpo e sangue, né, que ele é o pão da vida, que vai dar sua carne e sangue para que todos bebam e cheguem à vida eterna, isso gera um escândalo, não é, nos discípulos, alguns se afastam, outros vão embora, e Jesus vira para os apóstolos e pergunta, vocês também não vão? Não querem ir? Estão escandalizados? E aí Pedro responde, não, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna e cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa afirmação de Pedro. Outro momento da afirmação de Pedro, no Jardim das Oliveiras, na noite da paixão do Senhor, quando ele, num impulso, corta a orelha do servo, e Jesus Cristo repreende para que ele não haja com violência a defender a Deus e as coisas de Deus. A violência não é uma identidade dos vocacionados de Jesus Cristo. A nossa vocação é para o serviço e para o outro. Não é para atacarmos, é até para sermos o objeto dos ataques. Porque Jesus Cristo, bem-aventurados vós que sereis perseguidos pelo meu nome. E aí nós vemos essa adesão de Pedro tão intensa, como também na mesma noite da paixão, antes na ceia, quando Jesus Cristo diz sobre lavar os pés, e Pedro não permite, Senhor, o Senhor não vou deixar o Senhor lavar meus pés. E aí Jesus Cristo fala a célebre frase, Pedro, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Pedro, de maneira muito impulsiva, e até exagerado, diz, então lava-me não só os pés, mas os braços, a cabeça. Mas logo em seguida, horas depois, vamos ver a fragilidade de Pedro. Na cena do julgamento do Senhor. Quando o Senhor já tinha alertado a ele, na cena da ceia, na mesma cena do lava-pés, que naquela noite, antes que o galo cantasse, ele iria negar o Senhor por 3 vezes. Então Pedro realmente se concretiza a profecia do Senhor. E quando Pedro termina o ato da terceira negação, o galo canta e amargamente ele chora de arrependimento. Esse arrependimento é um sinal para a nossa vocação, de que somos frágeis, de que somos fracos, de que somos débeis, de que a vocação precisa ser um ato do coração e do nosso raciocínio, entender que não somos super-homens e super-mulheres, entendermos que por agora, por aderirmos ao Senhor, aceitarmos a sua chamada, vamos estar imunes aos momentos de fraqueza, de infidelidade, de incapacidade. O exemplo de Pedro é singular para nós, é único para nós, mas tem uma correção para isso, uma correção de Pedro e uma correção de Nosso Senhor. A correção de Pedro é que ele cai no choro, o choro do arrependimento, o peso de ter ofendido e negado o Senhor. E depois o Senhor vai fazer a parte dele unida a esse arrependimento de Pedro, na cena do lago de Tiberíades, numa das suas aparições de ressuscitado, quando ele interroga Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde as 3 vezes. E naquele momento, Cristo confirma pela segunda vez, de maneira solene, a missão de Pedro, que era confirmar os irmãos na fé. E a partir daquele momento, Pedro parte para a missão, para disseminar o evangelho com os outros apóstolos, até chegar a Roma, o centro
do mundo naquela época, o coração do Império Romano, e lá professar a sua fé. E ele professa a sua fé de maneira muito radical quando ele é condenado a ser crucificado, porque é discípulo de Cristo. Ele diz: não posso ser crucificado na mesma posição do meu mestre, não sou digno disso. Então Pedro é crucificado de ponta cabeça. Então, Pedro toma esses sinais, essa adesão ao Senhor, essa limitação que nós apóstolos, que nós discípulos de Jesus temos que entender, porque um apóstolo viveu isso, nós também temos que entender que nós somos frágeis, nós somos débeis, nós temos fraquezas. E entender essa fidelidade amparada no Senhor. Entender que a nossa vocação é dom de Deus e ela tem que estar amparada em Deus, na nossa intimidade com Deus, nas nossas respostas a Deus, na nossa vontade de servir a Deus. Deus é o centro da nossa vocação e nele nós vivermos. Falamos sobre Pedro. Seguimos com a vocação dos apóstolos. Vamos falar sobre Paulo, a outra coluna da igreja, alicerce da igreja. Paulo, com certeza, é o apóstolo que temos mais referenciais históricos narrados por São Lucas Evangelista e pelo próprio São Paulo na Carta dos Atos e nas cartas apostólicas que ele escreve. Em São Paulo nós vemos assim o processo da conversão total e totalmente diferenciada. Paulo inicia-se como um perseguidor implacável dos cristãos e um crítico, não é, do escândalo que ele entendia ser o cristianismo, porque era um judeu zeloso de si e se tornou um perseguidor implacável. Mas ele conheceu o Senhor ressuscitado, inundado na luz da estrada de Damasco, foi marcado por uma cegueira que o fez abrir os olhos para as realidades interiores, e Paulo sai daquela condição de perseguidor e vai para aquela condição de quem anuncia, e anuncia de maneira convicta, forte, de maneira ideal, sem medo, sem temores, sem preocupação. Ele realmente é o grande apóstolo da igreja, é apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo das gentes, porque ele entendeu a necessidade que o cristianismo precisava passar do caminho do judaísmo e ser conhecido por todos. Paulo tem na sua missão de apóstolo a adesão total ao Senhor. Não sou eu que vivo, é Jesus Cristo que vive em mim. Nós colocamos a nossa vida submissa à vida do Senhor. É também Paulo que narra dos seus sofrimentos, né, que viveu para propagar o Evangelho, mas afirma com convicção que aqueles sofrimentos não são empecilho para anunciar o Evangelho e que nada, nem ninguém o afastará desse propósito. E ele pergunta, e faz essa pergunta, provocação: quem nos separará do amor de Cristo? E também nos responde: ninguém vai nos separar. Né? Então Paulo é esse modelo do coração ardente pelo Senhor, da experiência de vocação. Paulo é o intrépido anunciador do Senhor. E também, como Pedro, vai ser martirizado em Roma, não é? Sob o reinado de Nero. Lá, esses dois apóstolos, princípios da igreja, alicerces da igreja, vão nos deixar por herança a fé em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador das nossas vidas e das nossas histórias. A vocação de Pedro e Paulo é a vocação ao amor a Cristo, à adesão a Cristo, ao serviço a Cristo e ao anúncio ao Evangelho. O apóstolo que conclui a nossa conversa, a nossa formação hoje é Barnabé, cuja festa litúrgica é o 11 de junho, mas nesse ano, como caiu no domingo, ela foi omitida. Sobre Barnabé, ele foi companheiro de Paulo,
ele validou a conversão de Paulo junto à comunidade cristã de Jerusalém, que ainda desconfiava se Paulo realmente tinha se convertido ao Senhor. Barnabé foi aquele que empreendeu a primeira viagem apostólica com São Paulo. Depois também empreendeu uma segunda, mas nessa segunda houve uma discordância entre os dois. E numa das catequeses que o Papa Emérito Bento XVI fez, ele falou da questão das discordâncias, dos desentendimentos que podem haver nos apóstolos. Para mostrar que os apóstolos primeiros de Jesus, seus primeiros seguidores, eles também tinham defeitos, tinham debilidades. Isso serve para nós, não para a gente assumir as nossas debilidades e defeitos enquanto cristãos e vocacionados de Deus como uma justificativa, mas para mostrar que a nós somos fracos. Mas também o Papa Emérito Bento XVI vai apontar nessa mesma catequese que houve uma reconciliação entre Paulo e Barnabé. E esse deve ser o nosso caminho do arrependimento, da reconciliação, do diálogo. Os discípulos de Cristo e os anunciadores do Evangelho têm que ter em mente isso. Somos frágeis, somos débeis, somos limitados, mas nunca podemos renunciar à graça de Deus em nossas vidas. Apesar dos desentendimentos que possamos ter no itinerário da nossa vida de vocacionados de igreja, o caminho tem que ser sempre o diálogo, perdão, a reconciliação. Isso é a primazia dos discípulos de Cristo que os apóstolos nos ensinam com sua vida. Barnabé foi essa presença e esse testemunho modelo de que aderiu à mensagem do Senhor ressuscitado e decidiu anunciá-lo. Nós também, em nossas vocações, em nossa chamada de Deus, temos que ter isso em mente. A chamada de Deus nos obriga necessariamente a sermos anunciadores do Evangelho de Cristo em nossas sociedades, em nossos ambientes, em nossos locais de trabalho e estudo. Cristo é o Salvador de todos os homens, de toda a humanidade. Todos precisam conhecê-lo. Então, anunciar Cristo insistentemente, oportunamente, como diz São Paulo. E como diz Pedro, dando razão da nossa fé. Que a vocação desses apóstolos provoca em nós algumas atitudes. Primeira, a nossa adesão total ao Senhor. Segunda, que amarmos o Senhor intensamente, mas consciente das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos desequilíbrios. E terceira, a nossa vocação ela tem como necessidade e alimento anunciar o Evangelho. Irmãos, curta o nosso canal A Voz do Amarante. Inscreva-se, divulgue. Clique lá no sinozinho para receber as notificações das transmissões ao vivo, das novas formações. Esse é um meio eficaz de evangelização. Nós queremos sempre ter vocês aqui conosco e mais pessoas participando desse meio eficaz de evangelização. Sermos apóstolos e vivermos a nossa vocação de anunciadores do Evangelho pelos meios de comunicação contemporâneos. Muito obrigado a todos.